Olá pessoal, eu sou a Sheila Albuquerque e sou uma das autoras de um dos trabalhos desse segundo encontro de práticas pedagógicas em educação 4.0, no qual está sendo promovido pelo Instituto Federal do Paraná. O título do meu trabalho é Análise Ergonômica de Salas de Recursos Multifuncionais para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, uma pesquisa desenvolvida entre 2018 e 2021 na Universidade Federal de Pernambuco pelo Programa de Pós-Graduação em Design. 3 contextos foram, no caso, abordados, foram explorados na minha pesquisa: foi o design inclusivo, a ergonomia do ambiente construído e o transtorno do espectro autista com foco na educação especial, mas tendo direcionado para a avaliação de sala de recursos multifuncionais. Foi o objeto central e foram salas de um centro educacional especializado aqui da cidade do Recife. Contextualizando um pouco com relação ao autismo, sabe-se que em 1943 foi o primeiro caso relatado. Segundo os últimos dados estatísticos de 2018, a cada 59 crianças nascidas, uma tem diagnóstico com relação ao autismo. Em 2012 foi criada uma lei muito importante em relação aos direitos dos autistas, que é a Lei 12.764, conhecida como a Lei Berenice Piana, que garante os direitos das pessoas com TEA. Considerando as especificidades com relação às características aí dos autistas, a gente pode identificar 3 fatores importantes no autismo, que são as dificuldades em relação às habilidades sociais, as dificuldades com relação à comunicação e a presença de comportamentos estereotipados. E que vale ressaltar que eles são distintos entre os autistas, mas que têm comportamentos padrões, dos quais eles são identificados por profissionais especializados quando é feito o diagnóstico. Lembrando também que o autismo pode ser em grau severo, moderado ou leve. E aí, se tratando com relação ao design inclusivo, um ponto importante em relação à minha pesquisa. Ele foi, no caso, abordado devido à proposta, que foi o desenvolvimento de diretrizes, no final, voltadas para essas salas. Mas o design inclusivo, ele tem essa atenção voltada para projetos, voltadas para artefatos, voltadas para a concepção de produtos, ou afins, ou de fato recomendações que vão visar as necessidades, as características de um público, no qual tem especificidades e tem características que serão inseridas nesses produtos, nesses projetos, a fim de, no caso, romper barreiras com relação à segregação. Então, o design inclusivo, ele entende as necessidades de um público específico e vai atender conforme as necessidades desse público de uma maneira muito mais inclusive a participativa dos mesmos dentro de um ambiente ou dentro de um produto específico. Então, outro ponto também importante, analisado por diversos autores, é que nos últimos anos, o design inclusivo, além de ter o foco com relação à acessibilidade e trazendo um pouco para o ambiente físico, a questão da acessibilidade física dos espaços construídos. Mas com a atenção desses espaços, quando se trata para pessoas com autismo, é a questão de avaliação de espaços nos quais deverão ter realmente o cuidado na concepção de produtos, na concepção de diretrizes, que realmente foquem na acessibilidade, nas questões sensoriais, nas questões perceptivas desse público. Os autistas, eles são sensíveis, são perceptivos e têm uma sensibilidade de fato aguçada com relação ao entorno, e por essa razão que diversos sentidos em relação à questão tátil, a questão auditiva, na questão visual dos autistas se tornam tão sensíveis, e por essa razão o cuidado e a atenção em pesquisas voltadas para essa perspectiva. Então, a ergonomia do ambiente construído somada ao design inclusivo contribuiu bastante para o desenvolvimento de diretrizes desenvolvidas em relação a essas salas de recursos multifuncionais, e foram aplicadas 2 metodologias que foram interrelacionadas, que foi a metodologia ergonômica do ambiente construído e a de projetação. Então, no final, concluiu-se a importância dessas diretrizes em função dessas salas de recursos multifuncionais, que foram 3 salas que foram avaliadas. Foi uma biblioteca, uma sala de jogos e uma sala de artes recicláveis. Então, foi focado também na percepção dos profissionais desses ambientes, os profissionais do AE, que é o atendimento educacional especializado. Então, somada a essas análises da percepção dos profissionais com base na percepção sensorial vistas nas revisões sistemáticas de literatura, concluiu-se aí o desenvolvimento, foi elaborado o desenvolvimento de diretrizes que foram plausíveis para esses ambientes que foram avaliados.